Olá, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. É uma cadeia de fraternidade, também recordo. Eu lembrava, de novo, que o nosso Evangelho está a ser lido pela nova edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma publicação nossa, uma tradução ao português, não é uma cópia de qualquer edição de outro país irmão, não, é uma tradução direta para o português, ainda utilizando a forma de escrita antiga, não a própria do acordo ortográfico, como sabem, não está em vigor ainda em nenhum país do nosso, enfim, da comunidade de Luzia, da comunidade de Lusa, ou da CPLP ainda não está em vigor, só em Portugal é que começa a estar. E, portanto, nós utilizamos esta tradução ainda a forma de escrita antiga, com os dois Cs, um cedilhado, com as sílabas abertas, portanto, é uma tradução feita ao português, vamos lá, se assim nos é permitido, de Portugal. Então vamos começar o nosso Evangelho de hoje. Volto a dizer que é uma cadeia, estamos em cadeia com várias famílias, é a cadeia da fraternidade, e vamos começar por uma música como tem sido normal. Página 33. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é só o feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é só o feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é só o feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Envolve-nos na tua paz, Senhor. Que os nossos mentores, os nossos protetores, os nossos amigos,
desencarnados possam estar connosco, ajudando-nos a harmonizar os nossos lares, a criar um clima de serenidade, de paz, de tranquilidade e a atrair as boas vibrações para eles. Seja connosco e nos abençoe o Evangelho de hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 11. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por todo o lado. A razão disso encontra-se na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve os seus mais sólidos esteios. Como muitos, foi arrancada ao paganismo, digamos melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando no meio dos maiores excessos sentiu na sua alma essa vibração estranha que o acordou e lhe fez entender que a felicidade não estava algures nos prazeres frívolos e fugidios, que enfim no seu caminho de Damasco ouviu ele também a voz santa gritar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele gritou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. E depois tornou-se um dos maiores defensores do Evangelho. Pode ler-se nas admiráveis confissões que nos deixou este eminente espírito, as palavras, ao mesmo tempo sábias e proféticas, as que ele pronunciou depois de ter perdido Santa Mónica. Estou convencido que minha mãe me irá visitar e dar-me-á conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamentos nestas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo a hora chegar para a divulgação da verdade que ele tinha pressentido há muito tempo, se tornou um ardoroso propagandista e, por assim dizer, se multiplica para esconder a todos aqueles que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. E como nota, Santo Agostinho terá vindo demolir o que edificou? Não, seguramente, mas como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. A sua alma livre entrevê novas claridades. Compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas frases. Na terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas logo que uma nova luz lhe surgiu, pôde julgá-las com mais nitidez. Foi assim que teve que retificar a sua crença no que concerne aos espíritos íncubos e súcubos, e sobre o anátema que tinha lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode, sobre alguns pontos, pensar de outro modo do que enquanto vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Ele pode, sem renegar a sua fé, tornar-se divulgador do Espiritismo, porque vê cumprir-se o que foi predito. Proclamando-o hoje, outra coisa não faz senão trazer-nos uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. O mesmo acontece com outros espíritos que se encontram em posição idêntica. Do livro Vem Comigo, Renúncia. Nascemos todos iguais e ignorantes para que apliquemos todo o esforço no desenvolvimento do nosso progresso, usando a liberdade de agir que Deus nos outorgou. Por isso, deixamos-nos prender às coisas fúteis e efêmeras, tornando-nos dependentes de prazeres e hábitos que tantas vezes deixamos resvalem para vícios perigosos que se tornam verdadeiros grilhões a que nos entregamos. Não te é fácil, como não é fácil para ninguém, subjugar à razão as tentações douradas que se perfilam a cada passo. Só mesmo uma fé inquebrantável pode dar-te a força interior para renunciares a tanta coisa que, sendo de César, limita a tua vontade de progredir em direção aos mundos felizes. Elege hábitos perniciosos, desejos refletidos em teu íntimo, egoísmo e vaidade, suportes tantas vezes do orgulho e renuncia ao que te pode racionalmente prejudicar. Não esqueças que o Evangelho é o suporte das lutas que travas.
Santo Agostinho, aliás, para muitos poderá ser um escândalo, para muitos católicos, mais provavelmente, alguns cristãos, que se tenha constituído uma das figuras-chave da codificação espírita, das comunicações espíritas. Todavia, era necessário que nós nos debruçássemos um pouco sobre a vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho esteve na Terra, num período muito conturbado, sendo ele bispo de Hipona, mas estaria em Roma quando os bárbaros invadiram a Europa e cercaram a cidade que não era italiana, era a cidade romana, era o Império Romano do Ocidente, era a sede, digamos assim, do papado, e, portanto, quer dizer, vivia numa fase muito crítica do cristianismo e também do sistema político europeu, porque ele caiu definitivamente em 476, embora tenha começado a sua queda em 453. E é histórico que, quando o chefe bárbaro chegou às portas de Roma, ou melhor, quando estava às portas de Roma, que Santo Agostinho, procurando salvar toda a comunidade cristã da grande cidade, se tem dirigido às portas, junto ao cerco, para enfrentar o chefe bárbaro. E de tal sorte era a sua vibração, fruto da sua modificação interior, da sua transformação, como diz o texto, semelhante à de Paulo, à de Saulo, porque era Saulo ainda, depois mudou para Paulo, mas olhou o seu, digamos assim, inimigo, vá lá, o inimigo dos romanos, que não conseguiu suportar o olhar e baixou a cerviz. A proposta era tão simples quanto isso: levantar o cerco em determinada fase para que o povo pudesse sair ordeiramente e libertar-se daquele jugo. E o chefe bárbaro não hesitou e permitiu que todos os romanos que o quiseram fazer saíssem. Abriam-se aí as portas do feudalismo, num sistema político tremendo, terrível, que varreu a Europa durante, não foram muitos séculos, até porque depois os bárbaros se miscigenaram com os povos autóctonos e tudo acabou por ficar em paz passado algum tempo. Aliás, como aconteceu também entre nós, com os godos, os visigodos, os ostrogodos, com todos estes povos que vieram do Oriente, e que realmente se misturaram com o povo e de repente deixaram de ser bárbaros, passaram a estar misturados com os povos residentes. Então é uma figura absolutamente extraordinária do ciclo da vida cristã. E também, conforme diz o texto, para saber que ele viveu uma vida, enfim, não digo de devassidão, mas uma vida de prazeres materiais, de encontro aos vícios, aos prazeres da época. E, portanto, só quando recebeu a chamada, no fundo da sua alma, ele mudou radicalmente. Aliás, como havia feito também Paulo de Tarso, o Saulo de Tarso. São chamadas que às vezes ocorrem a todos nós, um pouco por toda a parte, em outras dimensões, naturalmente. Mas há situações em que a gente se vê confrontado com realidades tão objetivas e tão claras que nos vêm ao pensamento, ao consciente, melhor dizendo, experiências que nós tivemos noutras vidas, convites a que não respondemos, convites a que não aderimos e, portanto, naturalmente chega uma hora em que essa chamada é clara. Vamos encontrar, por exemplo, Kardec, que viveu uma vida normal, não podemos dizer que tenha sido alguma coisa de devassidão, coisas desse género. Foi bem outra a sua situação, porque ele percorreu vários campos de ensino, vários campos de cultura. Ele viveu como protestante, depois como independente de tudo, foi um cultor do magnetismo, foi um estudioso do hipnotismo. E, portanto, ele percorreu uma série digamos assim, de culturas, ainda que localizadas no seu país natal e também na Suíça, em Verdun, onde aprendeu muito com Pestalozzi. Mas depois sentiu a chamada quando tinha, curiosamente, 50 anos. E aí veio à sua memória, certamente, compromissos que trazia para a Terra, de trazer com independência, bem entendido, a verdadeira mensagem de Jesus. Portanto, toda a gente é chamada, mas nem todos são escolhidos, porque nem todos se predispõem a responder a essa chamada segundo os preceitos que Jesus apontou com muita clareza de modificação interior, de transformação moral, de aperfeiçoamento. Portanto, são aqui duas mensagens muito curiosas de Santo Agostinho, porque nos traz, é um doutor da Igreja, é um dos pais da Igreja,
mas é simultaneamente um espírito de grande envergadura que hoje, com certeza, há o tempo de Kardec, este hoje refere-se ao tempo de Kardec, mas continua sempre na trincheira de combate contra as coisas inferiores e a favor das coisas elevadas. E também esta mensagem da renúncia do livro Vem Comigo, porque tratou-se de renúncia. E não é fácil a gente renunciar àquilo que se habituou, aos prazeres que se habituou, à vida que tomou em mãos e que lhe custa bastante deixar. Mas é esta renúncia que é necessário nós meditarmos sobre ela e, de alguma forma, ainda que possa não ser de um momento para o outro, mas, de alguma forma, possamos seguir fazendo, a pouco e pouco, renunciando a determinadas coisas, até que a força nos venha mais forte e nós consigamos renunciar a tudo aquilo que é vicioso, tudo aquilo que é de prazer materialista, que não dá exemplo a ninguém e que, por outro lado, nos conduz a caminhos, às vezes, bem dolorosos. João de Brito falou que, numa mensagem, falou que está na hora de nós divulgarmos e só pelo exemplo é que seremos reconhecidos. Não adianta estarmos a fazer o Evangelho se depois nas outras horas a nossa mente estiver na crítica, Claro, não adianta. Claro que não adianta. Isso é sair, as palavras saem pela boca fora sem nenhum conteúdo ou sem nenhuma, digamos assim, demonstração de que para nós elas serviram. E muitas vezes a gente quer que sirvam para os outros, mas não cuida de pôr a sua vida. Há companheiros nossos que acreditam que basta estarem inscritos no Espiritismo, basta frequentar meio das sessões, basta entrar no centro e sair, para já terem um passaporte direto para o céu e, portanto, quando chegam ao outro lado, acabam por ter grandes surpresas, acabam por ter dores muito grandes. Porquê? Porque a lei é para todos, a lei não é só para alguns. E, portanto, não é olha para o que eu digo, não olha para o que eu faço. Não, é necessário a gente dizer e fazer e colocar em marcha aquilo que diz. E aí as pessoas veem que, de facto, nós falamos, mas não falamos só, também fazemos aquilo que nós falamos. E por aí, pela nossa vida, pela organização da nossa vida, às vezes até pelos testemunhos, as pessoas se convençam, de facto, que aquilo que a gente diz tem um fundo de realidade, já não digo um fundo de verdade, tem um fundo de realidade, e que, de facto, vale a pena, às vezes, imitar aqueles que nos são figuras exemplares. Agora, não adianta nada estar a fazer o Evangelho, não adianta nada ler o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, aqui, lá, ler muito, quando depois, no fundo, não se entende nada. Eu conheço pessoas que dizem que têm bibliotecas com centenas e centenas e centenas de livros, mas que me consta ainda não é possível. Antes fosse, porque os estudantes tinham o seu problema resolvido, agarrar num livro, colocar sobre a cabeça, bater e as letras entrarem todas enfim, quer dizer, no conhecimento, e as pessoas então sabem tudo, sabem de todas as coisas. E isso ainda não funciona. Portanto, há necessidade de ter trabalho, há necessidade de ter esforço, de fazer, digamos assim, um estudo criterioso sobre as coisas para que depois, identificando-as, racionando sobre elas, as possamos pôr na nossa vida. E aí sim, aí funciona. Pois não fazemos isso, chegamos ao outro lado, é surpresa. Porque nós, espíritas ou sem ser espíritas, somos todos medidos pela mesma medida. E, portanto, quer dizer, se cumprimos, cumprimos, se não cumprimos, não cumprimos, e estamos na mesma situação dos outros que também não cumprem, mas que não são espíritas, com um agravante. É que nós conhecemos as coisas e não fazemos. E há muita gente que não conhece e também não faz. É mais grave aqueles que conhecem e não fazerem do que aqueles que não conhecem e não fazerem. Portanto, têm atenuantes significativas e aqueles que conhecemos temos agravantes, porque não basta só dizer a boca fora as coisas, é preciso também, na vida normal, o dizer corresponder àquilo que se faz. E agora, meus irmãos, vamos sintonizar uns com os outros, encadear os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque se trata agora de pensar naqueles que não são como nós, por exemplo, não conhecem Jesus, por exemplo, não fazem o seu Evangelho no lar, por exemplo, vivem a vida discutindo, exercendo a violência no lar, violência que pode ser verbal, violência que pode ser psicológica, como chamam, que nós dizemos de violência espiritual. E, portanto, vamos encadear para todos eles. Senhor Jesus, nós pedimos que, embora pouco, não estamos treinados a disponibilizar as nossas energias, os fluidos benéficos, mas aquilo que nós podemos dar, Senhor, que os teus mensageiros retirem de nós, as equipas de socorro, levem
sabemos que multiplicarás a 100 por um. E quem sabe se não poderão chegar a tempo de mudar as coisas ou de ajudar a mudar as coisas em tantos lares desavindos, em tantos lares em sofrimento. Toma a nossa oferta, Senhor, que a noite seja um pouco diferente para todos eles. Página 19. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, com uma no calor, terra é seu chão. Ajuda com ardor, entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus. Acompanhou na cruz e Assis, filho adotivo da luz, um mensageiro, dá-nos um amitivo, irmão e companheiro. Pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, o meditar do céu. Ajuda-nos, encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo, Francisco, bom irmão, em nome de Jesus. Esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará. Aos filhos do Calvário, a dor abrandará. Podem continuar o vosso diálogo, trocando algumas opiniões, ensinando os vossos filhos. Nós vamos ficar por aqui. Desejamos muito boa noite a todos. Que Deus vos abençoe e proteja. E até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite.